Olá! Hoje são 13 de agosto de 2020. Os dados do Ministério da Saúde apontam que 2.309.477 pessoas foram recuperadas do coronavírus, segundo os dados do Ministério da Saúde. Glória a Deus por isso. Bem, façamos então a leitura do capítulo 11 do livro de Êxodo, que se refere à 10ª praga do Egito. Deus anuncia a 10ª praga. Capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E, depois disto, sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. A instituição da Páscoa. Capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele, até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Obrigada, Senhor Jesus. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações.
o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirarei vossas hostes da terra do Egito. Amém, aleluias. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de ísopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as umbrais, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Glória a Deus, aleluias, aleluias, glórias a Deus. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Glória a Deus, aleluia. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de uma maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim,
partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Aleluias, glórias a Deus. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro assalariado não comerá dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nele quebrareis osso nenhum. Amém, aleluia. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Capítulo 13. Consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito. Todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amoreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou, a ti e a teus pais, quando tá houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Amém, aleluias. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito,
desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na terra, na tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Amém, aleluia, glórias a Deus. Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito, os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus os visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Perseguição de Israel. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, fala ao filho de Israel, que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante do Baal Zefon, em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel vos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos.
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Amém, aleluia. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, glória a Deus, aleluia, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Empurrou-lhes as rodas, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Os egípcios perecem no mar. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobrindo os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas vieram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus, aleluia. Bem, então, nós fazemos parte do canal A Leitura da Bíblia, né? Que tem o objetivo de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje estamos concluindo a série das 10 pragas do Egito. Então, façamos agora as nossas orações. A primeira oração é a oração de santificação, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, né, que diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Sim, Senhor, queremos mesmo nos converter dos nossos maus caminhos, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão ao Senhor, nos arrependemos mesmo, queremos retomar, deixar os nossos maus caminhos espirituais. Bem, nós fizemos a leitura da 10ª praga do Egito, quando os hebreus, né, conseguem realmente deixar o Egito, atravessar o Mar Vermelho e encontrar a sua liberdade. Então, nós profetizamos, né, que a praga do Covid-19 será destruída também nas águas do Espírito Santo, tá? Então, já estamos em quarentena. Hoje completam 149 dias de quarentena. Nós cremos, né, que as coisas agora vão cada vez mais melhorar. Nós estamos orando para que o Senhor destrua esse vírus, né, pela Tua palavra, ou usando anjos, ou usando a ciência. O Senhor tem possibilitado os cientistas avançarem
na fabricação de uma vacina que vai amenizar muitos efeitos desse vírus, né? Diminuindo o número de óbitos e restaurando a vida de muitas pessoas. Então, nossa profecia hoje é essa, né? Assim como as pragas se encerraram e veio a liberdade, nós acreditamos também que essa praga do Covid-19 já está chegando a seus últimos dias. Bem, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, entre os versículos 17 e 18, né, diz assim, 17, orai sem cessar, né? E o versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sim, Senhor, nós te agradecemos pelo teu agir em nossas vidas, nós te agradecemos porque o Senhor tem poupado muitas e muitas vidas, Senhor, de contaminação com Covid. Nós pedimos também um consolo para os familiares daqueles que se foram, Senhor. Nós pedimos mesmo que o Senhor conforte, que o teu Espírito Santo console, Pai. Nós te agradecemos também porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Contra ela não podemos fazer nada, não é verdade? Bem, a nossa oração, então, número 1 é de um agradecimento a Deus pelo seu cuidado, pelo seu agir nas nossas vidas. Te agradecemos pela fé, Senhor, porque, como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós te agradecemos mesmo pela fé no nosso coração, porque ela é uma mola propulsora no nosso dia a dia, Senhor. Te agradecemos pela fé, te agradecemos pelo teu agir, te agradecemos que confiamos em Ti. A nossa oração número 2, Senhor, nós continuamos orando pela destruição da praga do Covid, como nós acabamos de mencionar, né? E nós cremos que nós estamos chegando na reta final, em nome de Jesus. A nossa oração número 3, Senhor, nós pedimos pela nossa nação brasileira, a nossa pátria amada Brasil, pelo governo federal, pelo Congresso Nacional. Pedimos pelo presidente Bolsonaro, Senhor, por toda a sua equipe. Abençoa o presidente, meu Pai, que haja concordância entre eles, os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, entre o Congresso Federal, entre os deputados, senadores, entre o povo brasileiro de um modo geral, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos também, Senhor, pelo Ministério da Economia, para que o Senhor restaure a economia do Brasil de forma surpreendente. Restaure a economia, as finanças, a vida econômica de cada família brasileira, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está olhando cada família, suas finanças, suas dívidas, seus pagamentos, que o Senhor venha no socorro de cada família brasileira, em nome de Jesus. Pedimos pelo Ministério da Saúde, Senhor. À frente do Ministério da Saúde, agora não temos um médico, mas que o Senhor possa providenciar um médico de verdade para estar à frente do Ministério. Mas pedimos, Senhor, pelo Ministério da Saúde, por todos os médicos, enfermeiros, enfermeiras, motoristas, funcionários que trabalham nesse ministério. Abençoa o ministro da Saúde, Senhor. Abençoa todas as ações que têm sido feitas em relação ao Covid. Repreende, meu Pai, qualquer corrupção em relação às verbas que são repassadas pelo governo federal, Pai. Abençoa, Pai, todos os médicos, como já oramos. Pessoas que estão lidando diretamente com esse vírus, Senhor. Consola também os familiares, muitos médicos, enfermeiras e agentes de portaria, motoristas já se foram. Mas que o Senhor possa consolar com teu Espírito Santo e proteger os que estão trabalhando na área da saúde, né? Detém a contaminação, Senhor, com esse vírus. Detenha mesmo a propagação desse vírus, Senhor, entre os profissionais da saúde. A nossa oração número 5, Senhor. Pai, a nossa oração número 6, nós pedimos pela cura nesse momento dos infectados, pessoas que estão infectadas com o Covid, um número enorme ainda no Brasil, que todas sejam curadas para a honra e glória do nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus que nós pedimos. Pedimos também a cura das outras enfermidades no corpo físico, meu Pai, em todos os órgãos do nosso corpo físico. Cura para todas as moléculas, ou para todas as células, meu Pai. Cura para todos os órgãos, todos os sistemas, meu Pai. Cura para o nosso corpo físico como um todo. Pedimos também, Senhor, a cura para o nosso corpo espiritual.
Pedimos, Senhor, que o Senhor tire a tristeza do nosso coração, a angústia, a depressão, a falta de ânimo, Senhor. Nos reveste com teu Espírito Santo, Senhor. Nos dá alegria, nos dá força para continuar avançando aqui até o dia que o Senhor nos recolher. Pedimos também, Senhor, pelos nossos familiares, que o Senhor estenda sobre todos os nossos familiares as bênçãos da fé, as bênçãos da saúde física, as bênçãos da saúde espiritual, Pai, em nome de Jesus. Pedimos uma bênção especial, Senhor, para todos os familiares que que são nossos familiares, que estão afastados da obra do Senhor. Irmãos e irmãs, primos, primas, filhos, filhas, netos, netas, sogros, sogras, pessoas que tinham um ministério grande, que estavam à frente até de um trabalho evangelístico, que estavam à frente de uma igreja, Pai, que sejam incomodados pelo Espírito Santo e retomem esses ministérios imediatamente para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, pedimos santificação para os nossos lábios. Está no Salmo 141:3. Põe, Senhor, uma trava na minha boca e fecha a porta dos meus lábios, Senhor. Que os meus lábios só se abram para falar coisas edificantes, coisas importantes e coisas necessárias. Que eu deixe mais a vida do próximo, do outro, e pense mais na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, afasta também de nós o medo, o pânico de contaminação com Covid, Senhor. Tira esse medo, esse pavor, esse pânico de ser contaminado com esse vírus, Pai. Está repreendido esse medo em nome de Jesus. A oração número 14, Senhor. Peço pelos casamentos entre os cristãos, Senhor. Jovens que estão sem se casar, rapazes também, Senhor. Que o Senhor prepare casamentos no meio dos cristãos, para a alegria, Senhor, das tuas filhas amadas, dedicadas à tua obra, e teus filhos também amados, dedicados à tua obra, Senhor. A oração número 15, Senhor, não deixa que esqueçamos da esperança da vida eterna em um instante da nossa vida, Pai. Senhor, nós pedimos também agora uma bênção especial, Senhor, por todas as ações na justiça que estão retidas, meu Pai. São vários servos e servas tuas que têm várias ações na justiça de muitos anos, Senhor. Então, libera essas ações agora, meu Pai, em nome de Jesus. Precatórias, ações que já foram, inclusive, assim, mandadas ser executadas pelos juízes. Vários irmãos que estão ouvindo agora essa palavra do Senhor, várias irmãs, realiza essa grande bênção na vida de todos nós, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te ofertamos agora esta adoração, a tua palavra sendo divulgada, o nosso quebrantamento, o nosso arrependimento, a confissão dos nossos pecados, Senhor, e finalmente as nossas orações. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Atende de acordo com a tua vontade. E manda, Senhor, manda mesmo as nossas bênçãos. Em nome de Jesus. Nós te amamos, Jesus. Evangelista